Boa noite a todos. Nós estamos dando continuidade à aula de 1 aos Tessalonicenses. Nós já, semana passada, conversamos um pouquinho, e como eu disse no começo da aula, que muitas vezes é chamado de Salônica, pode ser tanto Salônica como Tessalônica, tá? O local hoje atual. Eu mandei no chatzinho, depois eu posso mandar novamente, um link que você acessa o site da cidade atual, como é. E se você lá clicar em imagens ou fotos, é lógico que ele já tem uma opção na entrada, é grego ou português. Se você está bom no grego, você vai no grego, mas se não, você escolhe o português, né? E você dá uma rodada nas fotos. O lugar é muito bacana. É a segunda maior cidade da Grécia. Atenas e depois Tessalônica, tá bom? Isso é a atualidade. Mas nós estamos falando da carta, né? E nós vamos continuar. Espero que todos vocês estejam bem, né? Enfrentando aí um isolamento ainda forçado e tirando proveito, né? Aproveitando para estudar da palavra, crescer com a palavra, né? Muito bem, vocês estão vendo a apresentação ou não? Sim, positivo? Muito bom. Só eu que não estou vendo, mas eu vou chegar lá. Muito bem, nós vamos dar continuidade? Opa, não. E deixa eu passar aqui a próxima. O objetivo do curso, eu não comentei com vocês semana passada, mas vocês possivelmente entraram no site da igreja e viram. O objetivo desse curso é que você seja encorajado a perseverar na conduta cristã adequada, mesmo em meio às tribulações da vida, mantendo sempre viva a esperança da manifestação iminente do Senhor Jesus Cristo. Cabe explicar um pouco esse objetivo, porque o que Paulo está mandando para o pessoal ali de Tessalônica, de fato, é um encorajamento para que eles continuem firmes na conduta cristã. Nós vamos ver isso muito forte no capítulo 5. No meio das tribulações, lógico, o Império Romano já estava em cima do pessoal cristão, nós vamos ver um pouquinho hoje, né? Já causando muitas confusões ou perseguições, tanto no pessoal da igreja, quer seja os judeus ortodoxos da época, como também nós vamos ver os romanos, tá? Então, manter a esperança sempre na volta, no retorno do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei semana passada, todos os capítulos, sempre nos últimos versos de 1 Tessalonicenses, tem uma citação sobre a volta do Senhor, tá? Nós também, eu propus essa divisão, semana passada nós falamos, né, sobre a abertura, né, nós falamos um pouquinho da abertura, dando a origem, data, autoria, os personagens, um pouquinho do esboço do livro, o destaque desse livro. Se você perdeu isso, você pode acessar, que está gravado, está na página da igreja. Começamos a falar também no motivo de gratidão, no procedimento daquele pessoal daquela igreja. Eram 3 que estavam endereçando, que era Paulo, Timóteo e Silvano, ou Silas, né, dependendo da versão que você tem. Ele fala das recordações, das características dessa pregação, motivo, origem de gloriar. E também aí nós começamos e entramos no capítulo 2, tá? Lembrando que nós temos 4 domingos para abordar esses 5 capítulos. Nós falamos também da defesa do ministério, da aprovação, e também nós falamos um pouquinho da origem. Hoje eu vou dar continuidade, falar um pouquinho do que agrada, né, essas exigências de Paulo para o seu testemunho, tá? Voltar um pouquinho na origem, né? O apóstolo Paulo vai dizer para nós, tá, dessa origem. Eu vou comentar com vocês já e vou trazer os slides novamente para a gente recordar. Esse é o que nós vamos ver no dia de hoje, o sofrimento, as provações e crescimento. Vamos tentar chegar até o final do capítulo 3. Mais um mapa para você dar uma olhadinha, tá?
Então, a cidade de Tessalônica continua aqui mesmo, então você vê uma cidade marítima, né? Então, aquela época era dividida em Macedônia, a parte de cima, e Acaia, a parte de baixo. Hoje, tudo isso significa Grécia, tá? Atenas ficava aqui embaixo, Corinto, né? E as cidades, né? Então, Paulo faz essa viagem missionária que chega até ali. Então, aqui você tem o que é chamado hoje, esse pedaço aqui, de Ásia Menor. E Tessalônica fica na Grécia, tá legal? Aqui é um mapa atual hoje, se você clicar no Google, você vai descobrir. Então, você tem Roma aqui em cima, tá? No mapa. Você tem onde fica, você tem a divisão atual, então você tem a Grécia chegando aqui, né? Toda a Grécia, todo esse pedaço é Grécia hoje, todo esse trecho de baixo, né? Que você tem o que é chamado da Turquia atual, né? Istambul, e aqui algumas das cidades que você vê no Apocalipse, nas cartas, as 7 cartas da igreja de Apocalipse, por exemplo, Esmirna fica nessa região, Éfeso fica por aqui, e Tessalônica fica aqui, ok? Então, se você quiser passear, falei para vocês do linkzinho, posso colocar de novo para você conhecer fotos atuais. Muito bem, as exigências que Paulo para o seu ministério, a gente pode ver se manifestando que essa palavra dele, a origem da pregação dele, não vem do erro, ou não vem do ato de induzir alguém ao erro, né? Então, essa é a palavra grega que está aí, tratada por erros, que significa pano, que significa erros. Não vem de impureza também, no sentido de motivações impuras por aqueles, né? E nem vem de dolo, essa é uma palavra mais conhecida, nosso, dolo ou engano, né? Mas a pregação vem, como eu falei semana passada, de um caráter aprovado, um caráter doquimazo, né, que seria algo que é aprovado, né? Isso estou recordando só para a gente dar continuidade, tá? Ele fala também que tem 3 negações, e as negações são, não é de uma linguagem, versos 5 e 6 diz assim, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem pretexto de ganância, né? E nem também para agradar a homens, né? Mas sim para agradar ao Senhor. Então ele não usava os seus discursos nas pregações, naquilo que ele estava ensinando, com linguagem de bajulação, com ganância ou querendo só recursos desses homens, e hoje nós vamos ver um pouquinho disso, e nem também para agradar aos homens, mas ele queria sim, a ideia, o objetivo era do Senhor, tá? E aí isso nós não chegamos a falar também, mas nós vamos comentar hoje. Então hoje pode-se dizer essa é a parte nova do texto, com verso 7, quando diz assim, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe, ou algumas traduções vão dizer uma ama, que acaricia e cuida dos seus próprios filhos. Eu li na minha versão NVI, mas você está projetado aqui, a revista é atualizada. É muito interessante que o apóstolo Paulo fala que, embora eu pudesse, como enviado de Cristo, ou seja, como um mensageiro, como aquele que aquele que está pregando o evangelho, eu pudesse recorrer ou ter algum benefício, ou seja, a manutenção do seu ministério, ele diz que ele abre o direito, ele abre mão daquele sustento, né? Quando a gente olha para a 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz assim o texto de 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto esse debulha o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, o apóstolo Paulo tinha isso em mente. Ele mesmo escreveu essa carta a Timóteo, falando, Timóteo, você pode solicitar ali a entrada ou os recursos daquela igreja, porque você está se esforçando no trabalho,
né? Se a gente olha para 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13, o apóstolo Paulo também vai dizer para nós, 1 Coríntios 9, 13 e 14, diz assim: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Da mesma forma, o Senhor ordenou: aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Então ele tinha essa noção, era um direito anunciar as boas novas, anunciar o evangelho, ensinar, discipular, trabalhar e receber um sustento. Mas ele abre mão desse direito. E Paulo, ele tinha vamos dizer assim, um ofício básico, né, que até o pessoal usa hoje como sinônimo de muitos pastores que muitas vezes eles trabalham e não tem uma igreja que tem condições do sustento pleno desse pastor. Então, muitos pastores, eles precisam fazer o seu trabalho, trabalha numa empresa, em algum local, e ao mesmo tempo conduzir a igreja. Então, o pessoal usa até como sinônimo que aquele pastor levanta tendas, né? Mas o que Paulo fazia na realidade, quando você vê Atos capítulo 18, a gente pode ver nitidamente a profissão que ele tinha. Atos 18, versos 2 e 3. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus viessem de Roma. Paulo foi vê-lo, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Então, levantar tenda não é sinônimo para fazer um outro serviço no caso de Paulo. Paulo produzia tendas, né? Agora, se você vai ver isso também em 1 Coríntios 12, 13 a 16, né? Ele vai dizer assim, desculpa, 1 Coríntios 12, 13 a 16, o verso... Não, eu estou com a referência equivocada aqui, tá? Mas tudo bem. O que eu queria mostrar para vocês, tá? Era que ele levantava essas tendas, tá? Ele construía tendas. Agora você fala assim, puxa, mas que profissão é essa? Talvez nos nossos dias atuais poderíamos dizer que Paulo era um construtor, tá? Ele fazia construções, né? E ao fazer essas construções, ele levantava o sustento e com esse sustento ele se mantinha no ministério. Então a gente vê isso bem nítido. Há também uma última questão quando a gente olha, ele fala algo muito forte, algo muito bacana que ele diz para o pessoal de Tessalônica, né? Como uma mãe, né? Ele fala que ele se apresenta para aqueles ali como uma ama ou como uma mãe. Então ele está dizendo, olha, o meu carinho por vocês, o meu cuidado por vocês é um cuidado diferenciado. É um cuidado que eu apresento para vocês, para estar cuidando de vocês, preocupado. Essa é uma palavra muito rara. Essa palavra ama, ela aparece uma única vez no Novo Testamento inteiro. E é nesse trecho aqui. E ele diz ainda que ele estava pronto a não somente oferecer o evangelho para aqueles, mas também ele estava pronto a oferecer a própria vida. Assim como uma mãe está disposta a se doar ao seu filho. Então ele diz isso porque, como nós vimos na semana passada, é uma carta onde ele expressa muita pessoalidade. E o apóstolo Paulo faz isso. Ele fala e apresenta a própria vida. Quando nós notamos o verso 9, o verso em seguida, vai dizer assim: irmãos, certamente vocês lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o evangelho de Deus. Então ele vai dizer que o que motivava ele, aquele amor de mãe, aquele cuidado pelaquela igreja, ele falava assim, olha, eu trabalhei pesado, noite e dia, né? Aconselhando, exortando, como diz aqui o pessoal, né? E é interessante se você já dá uma puladinha rápida para o capítulo 4, verso 11, ele diz assim, esforce para ter uma vida tranquila, cuide dos seus próprios negócios e trabalhe com as próprias mãos,
como nós instruímos. Porque o pessoal estava, de certa forma, estava escutando tanto sobre a volta de Cristo, porque todos os capítulos, como eu já sinalizei para vocês, ele apresenta no finalzinho dele a volta do Senhor Jesus. Então, todos os capítulos no final tem uma citação sobre o retorno de Cristo. Então, esse grupo estava da seguinte forma: bom, se Jesus vai voltar, para que eu preciso trabalhar? Para que eu preciso me esforçar? Para que eu preciso acordar amanhã cedo, levantar e fazer minhas atividades? Se por acaso eu ficar em casa dormindo, já que Jesus vai voltar mesmo, tanto faz, né? Então eu não preciso pagar mais ninguém, não preciso negociar, não preciso fazer mais nada. Mas não é assim que o Senhor Jesus ou que o Senhor Jesus quer e nem que Paulo está ensinando a ele. Está falando, é fato, o Senhor vai voltar. Mas cada um tem que cuidar dos seus negócios, cada um tem que realizar suas atividades, né? Você tem que continuar fazendo o seu trabalho. Então é interessante a gente notar, porque ele trabalhava noite e dia, e ele fala de um trabalho exaustivo. O que significa isso? Muitas vezes ele era, e como a gente já viu em outros episódios, ele era até apedrejado por irmãos judeus, né? Não cristãos, mas judeus, mas para estabelecer uma igreja, ele lutava com muitos desafios, né? E a gente vê isso, né? Em toda a sua narrativa, tá? Caminhando mais um pouquinho, a gente vai dizer o modo que ele se porta, né? E o modo de se portar, a gente vê algumas características. O verso 10 vai dizer assim: tanto vocês como Deus me são testemunhas de como nos portamos. E ele fala de maneira santa, justa e irrepreensível, tá? Então ele está falando assim: olha, vocês têm visto como nós andamos, como nós levamos nossa vida de modo santo, ou seja, nós levamos essa vida de modo piedoso. Nós levamos de forma justa, honesta, de acordo com os padrões de Deus, não segundo a homens, e irrepreensível entre vocês. Ou seja, não, as pessoas podem olhar e a gente tem que ver uma pequena diferença quando a gente pensa nessa palavra irrepreensível. Irrepreensível não significa aquela pessoa que nunca peca, mas irrepreensível é aquela pessoa que peca, tem consciência disso e trata os seus pecados. E não deixa, como você. Uma vez um professor ilustrou, eu achei muito boa essa ilustração, imaginando uma blusa preta, escura. E normalmente, quando você põe uma blusa preta, escura, sempre aparece um fiapinho, né? Quer seja, ou um cabelo mais claro, alguma coisa que se destaca. Aquela pessoa irrepreensível é aquela pessoa que olha e vê aquele fio e ele retira aquilo lá. Não é que ele não tem, ele tem. Então não é que nós não pequemos, nós vamos pecar. Mas o irrepreensível é aquele que as pessoas vão olhar e vão ver a aparência dele e falar assim: não tem nada na vida dele que ele não tratou, né? Não tem nada escondido. Por isso que nós vemos, infelizmente, dia após dia, as reportagens de políticos, e hoje virou uma moda, né? A pessoa vai vasculhar a vida inteira do camarada. Está errado? Não, ele é uma figura pública. Está errado fazer isso com pastores, líderes? Não está errado, é a vida pública. Ele tem que ter a vida todinha vasculhada. Agora, falar que não tem pecado, isso é uma mentira, é uma inverdade. Tem pecado, mas precisa ser tratado, para que as pessoas não o acusem, principalmente, nem as pessoas, nem o próprio Satanás, né? E ele vai dizer ainda no texto, né, irrepreensível entre vocês os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seu filho. Gozado. Lá ele falou de mãe, aqui ele de pai, ou seja, ele está trazendo a um parentesco familiar, né, de cuidado, de proteção, porque o pai tem ou deve ter essa característica. E no verso 12, ele fortalece ainda mais, fala assim, exortando, consolando e dando testemunho. Vou explorar um pouquinho mais dessas três palavras aí, para que vocês vivam de uma maneira digna de Deus. Então, o diferencial e o que Paulo espera daquela igreja de Tessalônica, assim como espera de cada um de nós, eu talvez pudesse dizer para vocês, está resumido
nesse verso 10, 11 e 12. Né? É um trecho riquíssimo, onde mostra como a gente tem que viver o evangelho de uma maneira digna, mas digna não das pessoas, não digna da sociedade, mas uma maneira digna do Senhor. Então ele fala que exorta, né, aqueles lá, aí a gente tem muita a ideia de exortação, é trabalhar com a ideia das nossas vontades, dos nossos desejos. Né? E vontade não é algo incontrolável. Né? Ele fala que nos consola, eu creio que aí a ideia mais sentimental de trazer um consolo, porque ele está trabalhando, exortando a vontade, né? E também ele fala de testemunhar, é algo que é externo, é o que as pessoas veem. Tudo isso para quê? Para a gente viver de modo digno do Senhor. Né? Então, quando a gente pensa, e ele usa nesse trecho, ah, quem gosta um pouco da gramática aí, ele usa aí três particípios presentes que significa o seguinte na língua grega. Significa uma expressão de uma ação contínua e linear, ou seja, é algo que acontece e continua acontecendo. E é isso que ele solicita para aqueles lá de Tessalônica, assim como para nós. Encorajar, consolar, né? Confortar aqueles ali, mas convocá-los a um testemunho também, para viver de um modo digno, de honrar ao nosso Deus. Então, esse é a grande, esse bloco assim, a gente termina esse bloco com essa, de certa forma, é até apoteótico aqui dizer, né, que é para glória e viver digno da honra de Deus. Você tem alguma pergunta que você queira fazer até esse trecho? Vamos em frente? Então tá bom. No capítulo 2, verso 13, vai dar-se início uma nova sessão, tá? Que eu intitulei como o interesse de Paulo. Essa nova sessão, ela vai do capítulo 2, verso 13, até o capítulo 3, verso 13, até o final do capítulo 3, né? Eu chamo aqui do interesse do apóstolo Paulo por aqueles de Tessalônica e até um pouquinho mais. Sobre interesse, é bem interessante quando a gente pensa em 1 Coríntios 10, 24, diz assim: ninguém busque seu próprio interesse, e sim o de outro. Né? Esses dias a gente tem vivido e a gente tem notado muitas ações, muitas pessoas buscando o interesse de outro, querendo ajudar o outro. Isso é bom, isso é saudável, né? Mas isso tem que ser uma prática comum do cristão. Não só em momento onde há essa restrição e pessoas estão passando muitas vezes por necessidades ou dificuldades. Né? O apóstolo Paulo fala em Coríntios: ninguém busca o seu próprio interesse, mas o interesse de outros. No capítulo 10, 33 de 1 Coríntios, assim como vocês também, eu procuro em tudo ser agradável a todos. Não busco o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então o apóstolo estava o interesse que ele buscava daquelas pessoas, e volto a dizer, e falei isso semana passada, não era simplesmente com o cuidado simplesmente físico daquelas pessoas, a manutenção da vida. Isso é importante, sem dúvida, não podemos negligenciar isso. Mas também ele estava querendo trazer a salvação que é em Cristo àquelas pessoas. Então, assim como juntar essas duas coisas, o interesse pelas pessoas. E eu convido você essa semana a fazer um exercício. Você começar a pensar. Você se interessa de fato pelas pessoas? Né? Como você demonstra esse interesse? E que ações práticas você realiza? Então, eu me interesso pela vida daquela pessoa. Eu dei uma ligada, passei um WhatsApp, mandei uma mensagem, o que seja. Como eu demonstro esse interesse? Eu oro por ela, eu vejo se tem alguma necessidade, eu atendo essa necessidade com ações práticas, né? Então, eu creio que fica uma ação para nós essa semana pensarmos e praticarmos, né? Como nós nos interessamos pelas pessoas. O exemplo máximo de interesse para as pessoas nós temos no Senhor Jesus.
Lucas 7:11 diz assim: Um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximando da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Só essa primeira parte, a narrativa, na continuação da narrativa é fantástica, porque é o Senhor Jesus fazendo o que ele faz, né? Mas ele viu aquela situação e ele se compadeceu. Os sentimentos dele, a palavra é ser movido pelas entranhas. A ideia é uma compaixão por aquela dificuldade que aquela mulher estava sentindo. E disse: não chores. Chegando, se tocou o esquife, parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que tivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Jesus visitou o seu povo. Bom, o grande profeta se levantou, mas logo em seguida eles pegam e matam esse profeta, né? Como fizeram. Mas o que me chama muita atenção nesse texto, sim, Jesus fez algo maravilhoso ali para aquela viúva. Mas quantos será que naquele dia não morreram e não foram ressuscitados? Muita gente, possivelmente. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, voltando ali o texto, ele se compadeceu daquela situação, daquela mulher, e ele atendeu aquela mulher. Então, eu creio que a gente tem que estar atento e se compadecer das pessoas e atentar. É lógico, hoje em dia nós não temos esse poder que Jesus tinha de ressuscitar os mortos, né? Mas nós podemos orar por aquelas pessoas, quer seja por uma cura física e principalmente, se ela não é salva ainda, pela salvação, por uma cura para a eternidade, né? Para ser salvo em Cristo Jesus. Aí sim a gente tem que fazer, né? Quando a gente pensa no próximo bloco, vai dizer no verso 13, né? Ele diz assim: também temos agradecido a Deus sem cessar o fato de que recebemos de nossa parte a palavra de Deus. E aí ele continua, né? E além de receber a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem. É interessante notar que nos versos anteriores, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação de falar, por exemplo, no verso 4, não falamos para agradar pessoas, né? Nós falamos a palavra de Deus. E em motivo de gratidão, ele fala assim, também agradecemos a Deus sem cessar. Ou seja, era um contínuo essa gratidão de Paulo, né? Ele continuava de forma enérgica, eficaz, né? Essa gratidão constantemente, né? Porque eles receberam a palavra, acataram essa palavra, conforme ela é verdadeira, e ela atua também. Então, quando a gente olha o veículo da palavra de Deus, né, nós muitas vezes não podemos desprezar a palavra de Deus. Hoje, no culto pela manhã, quem assistiu, quem não assistiu ainda, tem a possibilidade de assistir. A maioria das músicas foram pautadas, né, na palavra de Deus, né? E de fato, ela é tudo aquilo que ela diz que ela é. Hebreus vai dizer sobre a palavra de Deus, ele vai dizer assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra eficaz significa a palavra ser ativa, né? É algo que energeu, ou seja, a ideia de energizada, né? Porque ela atua, né? Ela se mostra operante. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Há uma narração, ou na realidade, um descritivo de uma confissão que eu destaquei, que diz assim: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Ou seja, quem tem que pregar a palavra de Deus. Portanto, quando essa palavra de Deus é agora anunciada na igreja por pregadores legitimamente chamados,
cremos que a própria palavra de Deus é anunciada e recebida pelos fiéis, e que nenhuma outra palavra de Deus pode ser inventada ou esperada do céu, e que a própria palavra anunciada é que deve ser levada em conta, e não o ministro que a anuncia, pois mesmo que esse seja mau e pecador, contudo a palavra de Deus permanece boa e verdadeira. Olha que verdade essa, né? O intermediário, ele pode ser mau, né? Ele fala que o intermediário é pecador, né? Mas a palavra ela é boa e verdadeira. Com a palavra não tem mudanças e variações. A questão é o quanto nós, no contexto da nossa igreja, o quanto nós somos desafiados pela palavra de Deus. Quer seja, por exemplo, domingo passado mesmo, ocorreu a ceia, o culto logo em seguida, as crianças tiveram o cultinho, à tarde vocês, opção de sala de aula, né? No decorrer da semana vocês tiveram as conexões, muitos de vocês participaram das coinonias. O que foi de fato apresentado? O que foi de fato vivenciado? Foi a palavra de Deus, né? E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê o quanto ela é eficaz. Eu quero passar para vocês, porque muitas vezes o judeu, ele tem a palavra de Deus. E eu fico me perguntando, e se você tiver um dia, você, como eu falei para você, você faz essa viagem ali para Tessalônica, você aproveita e faz a viagem completa, vai até o Muro das Lamentações e vai ver um judeu lendo as Escrituras. E é interessante você notar o quanto ele se balança ao ler as Escrituras, né? Ele fica repetindo as Escrituras e se balançando, balançando o tempo todo. Vou ver se eu consigo reproduzir para vocês essa pequena apresentação desse judeu, o que ele está fazendo. Deixa eu parar essa apresentação e apresentar uma outra para vocês. E eu fui fazer essa pergunta, por que será? Você está enxergando? Rabino responde. Está enxergando? Apoio Cultural, Casas Bahia. O som tá bom? Vemos as pessoas balançando enquanto rezam. O que significa isto? Quando uma pessoa reza, ele está se dirigindo a Deus, está conversando com o Todo-Poderoso. É um momento que ele está com Deus. E rezar é uma ação da alma, não do corpo. Existem certas atividades, são atividades corporais, comer, beber, passear, andar, assim diante. E tem ações e atividades da alma. Fazer um favor ao outro, estudar algo, se espiritualizar ou rezar, é realmente uma ação da alma. Alma é energia divina, como falamos várias vezes. O exemplo para a alma, a melhor analogia para ver o que é uma alma, como diz o rei Salomão, é na verdade uma vela. A gente costuma dizer Ner Hashem Nishmat Adam. A alma do ser humano é a vela de Deus. É uma vela que Deus acendeu. É uma vela que Deus pode retirar quando Ele quer. Uma vela, quando você olha ela, a chama nunca está tranquila. Ela sempre vacila, ela se balança. Fogo nunca está, na verdade, apagado ou uma coluna reta. O fogo balança. A alma é como fogo. Não está tranquila. Está falando com Deus, tem entusiasmo, tem vitalidade. Se mexe, balança, porque aspira para cima. E isto é o que nós se balançamos na hora da reza. Nossa alma está cheia de vitalidade, conversando com o Criador do Universo. Muito bem. Se você tinha alguma dúvida sobre... acontece que a religião judaica, principalmente ortodoxa, ela é extremamente liberal. E muitas vezes ele vai procurar significado em qualquer coisa.
Eu confesso que eu fui atrás desse trecho dele que ele fala, que ele cita o profeta, ele cita Salomão, né? Não localizei. Possivelmente deve estar num dos apócrifos, né? Ou na tradição judaica. Então, será que eles usam de fato as escrituras da forma correta? E se usam de fato as escrituras, por que será que esses judeus então também não reconheceram o Senhor Jesus? Outra questão também é quando nós pensamos no misticismo que há quando você vai a algum lugar e tem uma Bíblia aberta em cima de um lugar. Normalmente aberta no Salmo 91. Talvez aquela Bíblia aberta ali, será que ela está sendo eficaz? Será que ela está de fato causando diferença na vida das pessoas? Ou ela está ali como talvez um amuleto, algo que vai trazer sorte ou vai trazer proteção, né? E muitas vezes a gente tem que estar atento, porque nós somos expostos às escrituras constantemente na nossa comunidade. E é muito fácil a gente olhar para os outros. Mas, oi. Você estava falando aí da Bíblia aberta, eu me lembrei quando Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram lutar com os filisteus e levaram a arca como se fosse um fetiche. Lembra? Sim. Levaram uma surra, né? Então... Exatamente. Então, a gente tem essa realidade de, muitas vezes, não só elementos, né, que nós achamos, e depois eu fui pesquisar um pouco mais, e tem um outro vídeo, eu não vou passar aqui, você pode procurar, do judeu lendo a Torá numa sinagoga. Eles estão todos paramentados e eles pegam, na realidade, aquela caixa com as escrituras ou Torá dentro, e eles beijam, eles celebram, eles festejam, né? E é uma festa. Mas será que de fato está fazendo sentido, como diz o próprio texto que nós lemos? Será que ela tem sido viva e eficaz, né? Assim, a gente perde um pouco o projeto. Então, as minhas perguntas para você sobre esse trecho é: a palavra de Deus tem operado eficazmente na sua vida? Você tem recorrido à palavra de Deus para ela fazer diferença na sua vida? Ela tem sido o seu primeiro recurso? Ou muitas vezes, depois que você tenta por tudo que é meio, aí você fala assim: puxa, lembrei que eu tenho uma Bíblia para ler e eu vou ler, né? E você, de fato, tem usado como refúgio, proteção, a palavra do Senhor? O Salmo 119, eu tive a oportunidade, alguns meses, logo no começo da pandemia, e começar a estudar um pouco o Salmo 119. É maravilhoso, porque são poucos os versos que não falam sobre a palavra de Deus. E o verso 50 do Salmo 119 diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O salmista está dizendo de forma clara que o que de fato vivifica, o que de fato consola na angústia é a palavra de Deus. E nós cantamos hoje pela manhã a música, né? Tua palavra é viva. Nós cantamos várias vezes, né? Mas essa é a grande verdade. O mesmo apóstolo vai dizer, na sequência, ele continua dizendo sobre a palavra. Eu creio que a palavra de Deus, ela opera em nós também em outro campo. No campo da ação, quando nós pensamos, e aqui como a nossa consciência, tá? Nós muitas vezes realizamos coisas por ações, palavras e pensamentos. E a nossa consciência, ela vai falar. E a nossa consciência, ela fala normalmente de duas formas. Ou ela fala de uma forma boa, ou ela fala de uma forma ruim, errada, certo ou errado. Quando é errado? Quando nós analisamos as escrituras
com a nossa mente e com os nossos conselhos. Quando a gente analisa com a nossa mente, as coisas não vão muito bem. Quando nós olhamos a nossa consciência e analisa as escrituras e buscamos conselhos baseados nas escrituras, muda de figura as coisas. Qual é a consequência disso? Eu vou agir de acordo com a minha vontade ou eu vou agir de acordo com fé? Então, a consciência ela vai responder dependendo de como você está, de certa forma, alimentando. Então, se você for analisar só com sua mente, com o seu entendimento, e não for pautado na palavra de Deus, normalmente você vai agir com uma má consciência. Sua consciência não vai ser muito boa, não. E aí, você vai ter consequências. Agora, de contrapartida, é lógico, você pode ter, e quando eu olho aqui, muitos de vocês já têm uma maturidade em andar com o Senhor, você já tem uma mente que está voltada para as coisas do Senhor. Mas muitas vezes nós precisamos tomar algumas decisões. E aí é que a consciência vai falar. E essas decisões que nós temos que tomar, muitas vezes, precisam de ações rápidas. Muitas vezes você vai negociar um acordo com alguém. Você vai negociar um contrato. E a pessoa que está fazendo o contrato fala assim, olha, coloque o valor um pouco abaixo que eu não quero pagar muito imposto. E aí, o que você faz? Aí é a hora da sua consciência falar. Ela vai falar errado ou certo? Ela vai segundo a sua mente ou segundo as escrituras? Se você olhar, você vai falar, puxa, mas eu posso racionalizar essa decisão desse contrato, afinal de contas, eu vou pagar mais imposto? Será que isso é certo? Será que isso é justo? Será que isso é correto ou não? Agora, se eu tenho as escrituras me pautando, me norteando, aí eu vou mudar minha conduta e vou fazer o que é certo e vou agir, por isso que eu vou agir com fé. Tá? Esse é um livro que, infelizmente, eu creio que não é publicado mais. Esse livro chama Moralidade, Consciência e Honestidade. Né? É um livro muito bom que fala sobre ética, como a gente deve processar as coisas. Você tem alguma pergunta? Você queira fazer? O Wagner, o Salmo 119, 24, fala o seguinte: os teus mandamentos é o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Exatamente isso. Tem tudo. Em quem você vai pegar os conselhos? Continuando um pouquinho ainda no nosso trecho, nós vamos olhar que do 14 até o 20 aparece um pouco, Paulo mostra o interesse que ele tem com o sofrimento daqueles irmãos. Ele vai dizer assim, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram por parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquela igreja sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus, os profetas e também os perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando para que nos impedisse que falemos aos gentios, que esses sejam salvos. Dessa forma, continua acumulando seus pecados sobre ele e finalmente veio a ira. Havia, sem dúvida, uma perseguição. Havia, no começo da igreja, era pouco no começo em Atos, você não vê isso tão forte, mas depois, quando você vai para Atos 7 já, e você já está, a igreja está caminhando já um pouquinho, você vê o próprio apóstolo Paulo sendo responsável ou sendo conivente com a morte, ou apedrejamento, ou martírio de Estevão. Então você tem 7:54 de Atos que diz assim, ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra eles, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo o céu aberto e o filho do homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastando para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão,
Este orava: Senhor, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E Paulo estava ali e consentiu na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a região da Judéia e Samaria. Então, a igreja da Judéia, né, lembre-se, essa igreja aqui está na Grécia. As igrejas da Judéia, então, ele fala, olha, estamos comparando o que vocês estão passando aqui aos que o da Judéia, e também nos perseguiram. Quem nos perseguia? O verso que nós vamos ver, ele diz assim: mataram o Senhor Jesus, os profetas, e também nos perseguiram. Então ele está falando de fato sobre quem? Sobre os judeus. Então desculpe, eu errei a apresentação aqui. Então eles sofreram da parte dos conterrâneos, mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, perseguiram esses, tá? Sofreram da parte dos conterrâneos, matou o Senhor Jesus, mataram os profetas, perseguem aos evangelistas, no caso era Paulo e outros, né? Desagradam a Deus, são hostis a todos, e impede de falarmos aos gentios, e ainda acúmulos de pecados. Você vê Paulo falando, olha, vocês fizeram tudo isso, e por fim o que acontece? Finalmente, veio a ira de Deus, né? Então, quando a gente olha, né, chega a ira de Deus, e sobre a ira de Deus, gente, eu vou voltar. Sobre a ira de Deus, é muito interessante nós notarmos que hoje não se pode falar muito sobre Deus que tem ira. Não é politicamente correto falar isso. As pessoas querem só saber de um Deus amoroso. Deus só tem amor. Mas vai ser difícil, porque nós vamos ter que rasgar uma série de livros e versículos da Bíblia. E, inclusive, esse trecho diz assim: e finalmente veio a ira de Deus. O apóstolo Paulo pontua de forma tão bacana, porque ele vai dizer, eles perseguiram, eles foram hostis, eles maltrataram, eles acumularam os pecados, então foi um crescente de coisas, até por fim chegar a ira de Deus. Eu coloquei uma pequena ilustração da ira de Deus, né, como a ideia de uma taça, de um copo sendo cheio. E ninguém vos engane com palavras vãs. Opa, desculpa. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, diz também o texto correlato a Efésios. Então, o fato é que a ira de Deus vem. Agora, quando ela vem, de que forma ela vem, né, aí é outra história. Quando nós olhamos no Velho Testamento, por várias vezes, a gente nota o Senhor falando, e ele fala de forma clara, olha, ainda não é a hora. Ainda não é a hora. A gente pode ver isso nitidamente quando a gente pensa na criação do mundo, no que o gênero humano se tornou, e aí quando chega ali em Gênesis 6, Deus chega e fala assim, olha, agora acho que já deu, né? Agora eu vou dar Gênesis 6 diz assim, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram filhas, então o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não concederá a eles para sempre. Estipulou o tempo de vida, e também ele diz assim, verso 6, então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou o coração e disse, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também, os animais, pequenos, aves, arrependo de ter feito. E aí, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. É quando Deus fala, agora chega.
eu vou pôr um ponto final nessa história. Eu vou derramar a minha ira. Ou seja, o cálice chegou até a tampa e transbordou. O apóstolo Paulo fala disso, né? Esses judeus, infelizmente, veem a ira de Deus. Vem a ira de Deus. Tá? Perguntas até aí? Alguma colocação? Não? Vamos caminhar mais um pouco? No verso 17, ele vai dizer assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa. Será que Paulo estava passando por pandemia lá também? Será que era o Covid que ele estava privado da presença deles, né? Privado da companhia de vocês por breve tempo? Em pessoa, mas não no coração, esforçando-nos ainda mais para vê-lo pessoalmente, pelas saudades que temos de vocês. Quiséssemos visitá-lo, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2 vezes. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança, alegria e coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, o apóstolo Paulo, como eu disse para vocês, ele se mostra tão pessoal nessa carta, ele se mostra tão, olha, eu estou com saudade de vocês, eu quero ver vocês de perto, eu quero estar com vocês, e eu estou afastado ou privado da companhia de tempo, por um breve tempo da companhia de vocês, né? Mas é interessante a gente ver que o apóstolo Paulo tinha uma visão correta de quem estava impedindo, né? Ele diz assim, que quem estava impedindo ele, no verso 18, 2 vezes tentei ir, mas Satanás nos impediu. Em 2 Coríntios 12, 7, o apóstolo Paulo fala: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha a visão correta de quando ele era impedido. Ele colocava quando eram pessoas, como ele citou um pouquinho antes, né, falando no verso 14 a 16, falando, olha, esse pessoal perseguia, esse pessoal mata, esse pessoal faz isso, mas quando é o próprio diabo interrompendo também a ação dele, ele fala também. Então a gente pode ver que ele fala com clareza esse tipo de coisa. E pensando voltando um pouquinho para pensar na ira de Deus, há uma dureza muito grande do coração dos judeus em receber o Messias. Por isso que a ira de Deus vem, né? Há também a questão de que eles crucificaram o Messias que estava prometido. Então, quando olha tudo isso, é uma somatória de coisas para ira. Alguns vão dizer que talvez essa ira já tenha chegado para os judeus no ano 70, quando Jerusalém é totalmente destruída, né? Pode ser que sim, a gente pode pensar assim na comunidade judaica, né? Mas eu creio que esse texto da ira, quando chega a ira, está um pouco mais além que isso, né? Ou ela está um pouquinho mais no futuro deles e um pouquinho mais à frente, né? Um comentário voltando na ira, tá, gente? Eu esqueci de fazer, eu vou ler. Um comentário de Hendrickson e Williams, ele diz assim: nesse sentido, não se deve ignorar o fato que o apóstolo não está dizendo que a ira de Deus já está sendo plenamente derramada. Então, eu gostei quando ele fala do plenamente, porque ele vai dizer o que está se manifestando exteriormente através de castigo. Tudo o que diz é que a própria ira já chegou e os ais virão em seguida. Ou seja, a ideia é, essa ira, ela começou, mas ela não terminou. Então, houve a destruição para os judeus passou por maus bocados, continua, e todos esses, né? Então, quando a gente pensa nisso, vai de fato ter um momento em que a coisa vai ficar ruim. Até a gente achou que foi esses dias atrás, né? Porque você teve Covid, aí você teve lugar que teve enchente, aí depois gafanhoto, aí depois você fala, nossa, o que mais está faltando, né? Enfim, mas posso dizer para você,
vai ter manifestações ainda piores quando chegar a ira de Deus. Deus fala assim, acabou essa história. E o próprio apóstolo vai trabalhar com isso, tanto em primeira como segunda, principalmente segunda Tessalonicenses, que a gente não deve chegar, né? Mas ele fala que Satanás o impede, né? E ele tem essa visão correta, né? E alguns motivos por que ele não foi para lá, né? Alguns vão dizer que possivelmente foi oposição dos judeus. Os judeus estavam fazendo uma forte oposição para Paulo não ir para lá, tá? Ele estava fazendo uma forte oposição para esses judeus não irem para lá, para eles não irem para lá. Então tinha judeu falando não vai para Tessalônica. Alguns vão falar, um outro comentarista disse que é por causa da doença. Paulo estava tão enfermo que falou assim, olha, eu não posso ir ficar viajando assim, né? E alguns também, outros vão dizer que eram os judeus de Corinto que não queria deixar, que era da própria região, né? Mas ele ia falar algo muito bacana, quando a gente nota que ele vai dizer a palavra encorajadora que ele diz para aquele povo. Pois quem é a nossa esperança, alegria e coroa? Naquela época, a coroa, ela era normalmente, às vezes, uma grinalda, ou eles chamam muitas vezes, ou uma coroa, era algo para um prêmio, era uma premiação. Por isso que você vê, muitas vezes, se você assiste aqueles filmes mais antigos e você vê os Césares com aquela coroa aqui ao lado de louros, normalmente, ou de algum outro tipo de material, ou às vezes até de ouro mesmo, que significava uma coroa de destaque. Nos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos modernos é uma coisa, mas lá na Grécia Antiga já tinha os Jogos Olímpicos, e essas cidades, algumas delas participavam desses Jogos Olímpicos, né? E o ganhador, ele ganhava uma coroa, e essa coroa era como um prêmio. Lá atrás, na Fórmula 1 ainda, né? Lá nos anos 70, 80, acho que até anos 80, o pessoal ganhava uma grande coroa, né? Hoje, normalmente, coroa vai só quase em cima do caixão, né? Mas o pessoal ganhava uma coroa. Por quê? Aquilo lá significava, é um troféu, é algo diferente que ele está ganhando. E além disso, isso vinha com um prêmio também. Muitas vezes essa pessoa era indicada a um cargo político, porque ele era um vencedor, ele era um cara importante na cidade. Há três textos na realidade, que o apóstolo Paulo, Tiago e Pedro falam. Primeiro, 2 Timóteo 4:8 diz, já agora a coroa da justiça já está guardada. O apóstolo Paulo olha e fala assim, tem uma coroa que está guardada para mim no tempo futuro, eu vou ganhar essa coroa lá na frente. Tiago vai dizer assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então vai ser dado também algo para nós, como um simbolismo daquilo que a gente fez, com o que o Senhor fez para nós, né? E a Pedro 5:4 diz, ora, logo o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória, né? Então, o apóstolo Paulo está falando que quem é a glória dele, né? É a glória dele, a alegria dele, a esperança é aquela igreja, né? É aqueles irmãos, né? Muito bem, perguntas. A minha pretensão, gente, era acabar o capítulo 3, mas vai ficar só na pretensão e na intenção, tá? Não tem como a gente falar de mais 13 versos, né, em nem um minuto, que já acabou a hora, né? Já deu 7 horas aqui, né? Mas você tem alguma pergunta que você queira colocar? Alguma observação? Falando de ira, né, Wagner? Viu, Wagner? Oi. Você estava falando da ira de Deus, né? Tem 2 versículos no Salmo 7, que diz o seguinte, Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Mas esse discurso hoje, você sair para a rua e falar que Deus é isso, e eu não vou te falar, isso não é
esse discurso não é fora da igreja, tá? Dentro de igreja. Porque só amor, só Deus é só amor. Falar de disciplina de Deus, castigo de Deus, a ira de Deus, não é politicamente correto. Né? Alguma pergunta, colocação que você queira fazer? Não é politicamente. Vamos, eu vou orar então, viu, gente? Para a gente terminar esse tempo, tá? Bom Deus, te agradecemos pela tua palavra, porque ela de fato pode mudar o nosso viver, ela pode causar diferença no nosso dia a dia. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus bondoso, que é tardio em se irar, ó Pai, mas sabemos que o Senhor é um Deus que se ira. Assim te pedimos que possamos a cada dia chegar diante de Ti, entregar as nossas falhas diante de Ti, confessar os nossos pecados para levarmos uma vida que Te honre. Nos ajuda, Senhor, a sermos como esses de Tessalônica, que Paulo diz que era alegria, esperança e coroa, e que possamos ser isso diante de Ti, ó Pai. Trabalha em cada um de nós, temos uma semana desafiadora pela frente, sabemos, ó Pai, que precisamos produzir, sabemos que precisamos atuar em várias áreas, cada um na sua área de atuação, que o Senhor capacite, fortaleça, anime, ó Pai, dê esperança que vem do Senhor, para ter uma vida que te honre, ó Pai. Sabemos também que passamos por um momento diferente nessa sociedade, nesse momento atual. Queremos rogar pelos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa protegê-los, guardá-los, ó Pai. Aqueles que estão ainda com o vírus, que o Senhor possa ajudá-los na sua recuperação. Trabalhe em nós, ó Pai. Por nome e amor de Jesus que nós oramos. Amém.